E amém, igreja viva. Aplauda o Senhor forte. Vamos ficar sempre aí, de boca aberta. Igreja viva. Sempre que um versículo é lido, eu convido a igreja a prestar bastante atenção na palavra nessa noite, porque tem a ver com o que vai ser meditado, com o que vai ser pregado. Todo versículo, quando ele é lido na Bíblia, a palavra de Deus ela é viva, porque ele é o único livro que, quando é lido, o autor está presente, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo ele tem o poder de vivificar a palavra do Senhor. A palavra de Deus é de tudo mais importante, é a suma mais importante da nossa vida. E todas as vezes que nós lemos um versículo, nós temos que parar nas vírgulas, nós temos que entender, compreender o que ele está falando ali, e qual é o texto, do contexto que ele está escrito. E a palavra que acabamos de ler foi o próprio Jesus Cristo que falou. E ele disse: porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Presta atenção. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vida com abundância. E nós estamos aí no mês de abundância de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz no versículo de número 1, do capítulo 13, que tendo Jesus saído de casa, provavelmente a casa de Pedro, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Jesus amava pregar junto ao mar de Tiberíades, ou seja, o mar da Galileia. Estava ele sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Preste atenção, Jesus, ele amava pregar na praia, falando a palavra de Deus na praia. Eu acredito que ele usava o vento do mar em favor dele, para que o vento levasse a voz dele até os ouvidos daqueles que vieram para escutar. Por que daqueles que vieram para escutar? Porque entenda que muita gente não ia até Jesus com sede de Jesus. Muitos iam por curiosidade, muitos iam para persegui-lo, muitos iam para criticar, mas e aqueles também que estavam cheios da vontade de ouvir Jesus falar, aleluia, daqueles que estavam sedento pela palavra de Deus. Quem está sedento pela palavra de Deus nessa noite, igreja? Então Jesus usava, eu acredito que ele usava o vento em favor para que a palavra chegasse até as pessoas, porque a palavra de Deus ela tem poder para curar e restaurar, seja quem for, como for. Ele está ali pregando, ele pede um barco emprestado, ele se senta. 3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Por parábolas. Versículo 3. Jesus, ele contava uma história de uma forma em que todos pudessem entender, compreender. Jesus, ele sempre vai falar de uma maneira que nós possamos entender. Mas eu quero que você entenda, você vai aprender nessa noite. Tem alguns que não entendem nada. Pastor, o Senhor deu um nó na minha cabeça agora. A palavra de Deus vai explicar. Jesus, quem está sedento pela palavra de Deus? Jesus, ele sempre vai falar comigo e com você de uma forma que nós possamos escutar, entender. Daí Jesus ele faz a seguinte parábola: e eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda.
mas vindo o sol queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, de cada semente, uma semente gerou 100, outra semente gerou 60 e outra semente gerou 30. Quem tem ouvidos para ouvir, quem está ouvindo a palavra de Deus esta noite? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que ele faz por parábolas? Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Por que a eles? Por que Jesus está falando a eles? Aqueles que foram para perseguir, aqueles que foram para zombar, aqueles que não tinham interesse na obra de Deus, mas sim curiosidade. Mas aqueles que estavam ouvindo, aleluia, Jesus deu a entender por parábolas. Por isso Jesus pregava por parábolas. No versículo de número 18 ele vai dizer assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Quem está escutando a parábola do semeador? Escutai, pois, a parábola do semeador. Agora começa a mensagem para que nós possamos entender. Ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra de Deus, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha só, ele vai dizer que existe, nessa parábola, ele vai dizer que existe 4 tipos de terras, ou seja, 4 tipos de pessoas na igreja. Nessa parábola ele vai falar que existe 4 tipos de pessoas que escutam ou que vêm para ver Jesus, ou que se achega até Jesus. Ele vai falar de 4 tipos de pessoas. Quando ele fala do semeador, ele está falando do pregador, ele está falando do evangelista, ele está falando do pastor, ele está falando daquele que prega a palavra de Deus. Por isso que ele vai dizer que foi o semeador. Aonde que ele vai falar? Ouvindo o reino de Deus, não. O que foi semeado no caminho. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ou seja, ele vai falar do semeador lá no versículo de número 3. Ele falou do semeador. E eis que o semeador saiu a semear. Ele está falando do pregador. Amém? Amém. Ele vai falar do primeiro tipo de pessoa. Ele vai falar do semeador, que é o pregador. Ele vai falar da semente. A semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Quem é a terra? Somos nós. E ele vai falar de 4 tipos de terra, 4 tipos de pessoas. A que foi semeada no caminho. Ou seja, quando está sendo semeada a semente, alguma semente ficou pelo caminho. Daí a Bíblia diz que veio o inimigo e arrebatou aquela semente, roubou aquela semente. Quem são esses tipos de pessoas na igreja? Que não entendem nada da palavra de Deus. São aqueles que vêm na igreja, mas não se conectam na palavra. Hoje não tem nenhum aqui em nome de Jesus. São aqueles que vêm na igreja, mas ficam olhando o celular. São aqueles que vêm na igreja, mas ficam brincando com as crianças. São aqueles que vêm na igreja, mas toda hora vai no banheiro, toda hora vai tomar uma água. É aquele que está na igreja, mas fica pensando nos problemas em casa. Ei, se você está aqui, Jesus te trouxe aqui para solucionar os teus problemas. Aleluia! Esse é o primeiro tipo de pessoa. Então essa pessoa, ela vem aqui, ela escuta a palavra, mas como ela escuta a palavra de Deus muito replicado, porque ela perde muito tempo prestando atenção em muitas coisas, ela não recebe de Deus.
E a palavra de Deus não tem poder para agir nela, porque ela não deixa a palavra de Deus penetrar. Ela não se conecta com o pregador. Ela não se conecta com a palavra de Deus. Essa é a primeira pessoa. Daí Jesus vai falar de uma outra pessoa, de uma segunda pessoa. Ela vai falar de uma segunda terra, que é a que caiu e foi semeada no meio de pedregais, pedras. E ele vai dizer que aquela semente que cai no meio das pedras, ela logo cresce, ela logo nasce, mas não tem umidade. A raiz não consegue penetrar o solo por causa das pedras. Então vem o sol e acaba matando ela também. Quem são essas pessoas dentro da igreja? São aquelas pessoas que vêm, ouvem a palavra, mas elas não deixam Jesus mergulhar na vida delas. Elas não deixam a palavra fazer crescer na vida. São aquelas pessoas que têm o coração endurecido pelas lutas, que pensa em coisas que endurecem o coração do ser humano. São as lutas, são as ingratidões, são tantas coisas que passamos, que se nós não trazermos nosso coração maleável diante de Jesus, nós acabamos petrificando o nosso coração, e a palavra de Deus então não consegue penetrar. Então, são as pessoas que logo, quando ouvem a palavra de Deus, logo nasce, vem com alegria. Está escrito, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, 21. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Daí você começa a vir para a igreja, mas aí logo já caçulam de você. Logo dizem que agora você virou crente, você é carola. Logo já dizem, agora tu não bebe mais, agora tu não joga mais. O pastor te proibiu, foi? O pastor não manda na vida de ninguém, o pastor ele prega a palavra de Deus, meu irmão. E daí vem as perseguições. E daí a pessoa, como não está com a palavra de Deus alicerçada nela, enraizada profundamente nela, ela se ofende. Não, olha um pouquinho, eu não quero isso. Ela até quando ouviu a palavra de Deus, ouviu dizer que Jesus cura, sara, liberta, transforma vidas, aleluia. Ela aceitou com alegria. Mas quando vieram as perseguições, ela entristeceu e ela acaba saindo da presença de Deus. Aí Jesus vai falar de uma terceira terra, de uma terceira pessoa, que é aquela onde a semente ela caiu entre os espinhos. E eu entendo que essa terra que caiu, essa semente que caiu na terra, no meio dos espinhos, ela é muito parecida com a terra, com a quarta terra que nós vamos falar, com a quarta pessoa. Porque a Bíblia diz que essa semente, ela não morre. Essa pessoa não morre na igreja. Essa pessoa continua na igreja. Presta atenção. Mas essa que foi lançada no meio dos espinhos, 22, e o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, as seduções das riquezas, sufocam a palavra e fica em... Quem é essa terceira pessoa? Essa terceira pessoa é aquela que abraçou Jesus, que deixou a palavra de Deus entrar na vida dela. Mas os cuidados desse mundo ainda cercam ela. As seduções
ela ainda se perde nas coisas do mundo. E essa pessoa não dá frutos. Essa pessoa não tem abundância na vida dela. Daí a Bíblia vai falar da quarta pessoa. Mas o que foi semeado em boa terra é a que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Aleluia. E um produz 100, um produz 100, o outro um produz 60 e o outro um produz 30. Aleluia. Ou seja, o que dá menos dá 30 por um, ou aliás, 1 por 30. Isso é abundância. Isso é fartura. Mas quando? Quando é que eu ouço a palavra de Deus e eu entendo? Presta atenção. Irmãos, eu tinha uma coisa comigo quando eu comecei a me converter até o dia de hoje. Hoje não tanto, porque eu cuido de toda a área junto, cuidar de toda a igreja junto. Mas tinha uma coisa, quando eu me converti, e seguiu. Irmãos, podia cair a parede da igreja. Estou nem aí. Agora eu estou ouvindo o pregador. Se ele parar de pregar, eu paro de olhar para ele. Mas eu ficava conectado. Entenda por quê? Porque a palavra de Deus ela é algo poderosa. Igreja não é shopping, que nós vamos lá e passeamos. Igreja é lugar que nós recebemos milagres, é lugar que nós recebemos cura. E isso vem pela poderosa palavra do Senhor. E se eu estiver me descuidando, quando vir aquela palavra de cura, eu não vi ela vir, mas se eu estiver ligado, cuidando, quando aquela palavra diz assim, ó, ei, Deus vai tocar lá no teu trabalho, ei, você não contou nada para o pregador que estava passando problema no teu trabalho, mas quando o Deus usa a boca do pregador, diz, Deus vai tocar no teu trabalho, Deus vai tocar no teu casamento, Deus vai tocar na tua filha, Deus vai tocar no teu filho, Deus vai tocar na tua casa, o teu marido vai ser uma bênção, você diz assim, é meu, eu pego e levo para casa, aleluia, aleluia. E você vai para casa com essa promessa, e você remói. Uma vez eu ouvi um pregador falar, mas é verdade, ele usou uma palavra chula, mas é verdade. Você sabia que a vaca, o boi, ele come o capim, depois ele se deita numa sombra e remói todo aquele capim? Quem sabia disso? Quem sabia disso? Ele remói tudinho. Primeiro ele come, enche o bucho. Depois ele remói. O crente tem que ser assim com a palavra de Deus. Ele tem que vir aqui se alimentar e voltar para casa remoendo. Ele tem que remoer aquela palavra. Por quê? Quero te dizer para você uma coisa. Todos os dias o inimigo te lança dardos. Todos os dias o inimigo diz para você desistir. Todos os dias o inimigo diz para você não dar mais. Mas você tem uma palavra de abundância sobre a tua vida. Porque Jesus disse assim, ó, eu vim para dar vida e vida com. Então você tem uma palavra, uma promessa de Deus com uma vida de abundância. E quando o inimigo lança um dado em você e diz assim, você vai sofrer com essa doença. Daí você está remoendo a palavra de Deus. Você está com a palavra de Deus viva. E a palavra de Deus que tem poder. Quando o inimigo disser, você nasceu para sofrer mesmo. Você vai dizer assim, não, eu vim para que eu tenha vida. Jesus veio para me dar vida e vida com abundância, aleluia. A palavra de Deus ela vai contra toda a negatividade do dia a dia. A palavra de Deus ela vai contra toda a palavra de maldição que lançarem contra a tua vida. A palavra de Deus ela tem poder para mudar o teu estado, para mudar todas as circunstâncias. Nós temos que meditar na palavra. Olha o que Davi vai falar. Olha o que Davi vai falar no Salmos 119, 11. Olha só o que Davi vai falar. Ele vai dizer assim, ó, escondi. Aleluia. A gente só esconde aquilo de valor. Sim ou não? Quando você recebe lá o teu salário, aqueles 10 mil reais, amém? Amém, irmãos?
Eu sempre quero coisa. Ela, irmãos, nem sabe. Eu tinha escondido dinheiro até de mim mesmo. Eles guardam, era bastante. Mas eu lembrei de ti. Meu Deus. Mas nós não escondemos aquilo que é precioso, aquilo que é valioso, sim ou não? E o salmista Davi vai dizer: eu escondi a tua palavra, aleluia, no meu coração. Nós temos que ter a palavra de Deus escondida no nosso coração, para nós não aceitar as derrotas, para nós não aceitarmos as coisas ruins. Ó Deus, eu até permito, eu até aceito esse dia mal, mas desde que o Senhor esteja no comando disso. E se o Senhor está no comando desse meu dia mal, o Senhor está me ensinando alguma coisa. O Davi vai falar assim: eu tinha a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o pecado gera a morte. Então Davi, ele guardou a palavra de Deus no coração. Ele guardou a palavra de Deus dentro dele, para que ele, quando ele se aproximasse de algum pecado, ele lembrasse da palavra do Senhor. Sede santo, porque eu sou santo. E o Davi, ele era guardado e a vida dele superabundada. Aleluia. Ele vai dizer assim no Salmo 119, 97. 19, 97. Ó, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação em todo o dia. Ficava meditando na palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de bênção. Eu tenho uma palavra de vitória. Eu tenho uma palavra que vai me levantar. Eu tenho um Deus que vai me ajudar. Aleluia. Onde é que vem a depressão? De um sentimento de desistência, de um sentimento de inferioridade, de incapacidade. E Deus disse, Ele disse, o apóstolo Paulo, ele falou: posso tudo naquele que me pode as coisas em Jesus. Você consegue em Jesus. Então eu tenho que vir ouvir Jesus falar e botar em prática na minha vida. Eu ouvi que eu vou vencer. Jesus venceu por mim. Jesus, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Eu tenho que guardar a palavra de Deus no meu coração. Jeremias, olha que tremendo que Jeremias falou. Jeremias 15, 16. Olha o que o Jeremias vai falar. Achando-se as suas palavras, logo a comi. Aleluia. Eu comi as tuas palavras. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Gozo e alegria do coração. Felicidade, alegria. Porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor dos Exércitos. Nós temos que ter a palavra de Deus guardada no nosso coração, na nossa mente, para que quando vir as setas do inimigo, você está protegido na palavra de Deus. E a palavra de Deus que você está remoendo, a palavra de Deus que você está meditando, ela tem poder para destruir todas as setas do inferno. Glória a Deus. Daí, você vai trabalhando e meditando na palavra de Deus, no que foi pregado. Você tem uma promessa de Deus. Você vai caminhando pela rua e você tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. E você vai meditando naquilo. Aí você está pela rua e vem um ladrão para te assaltar, para te roubar. Aí você lembra que lá no Salmo 97, versículo 3. Guarda essa palavra dentro do teu coração para quando você passar pelas adversidades você repetir ela. Salmo 97, versículo 3. Diante dele vai um fogo que abrasa os seus inimigos. Aleluia. Só que eu quero dizer para você uma coisa. Quando fala diante dele, ele está falando diante de Deus. E Deus, ele mora dentro de você. Pela presença do Espírito Santo. Então, enquanto você está andando, tem um fogo consumidor em teu redor que queima todos os teus inimigos. Aleluia.
Porém, lá embaixo, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia. Nós vamos servir ao Senhor, igreja. O teu marido vai servir ao Senhor, a tua esposa vai servir ao Senhor, os teus filhos vão servir ao Senhor, a tua família vai servir ao Senhor. Tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Mas nós precisamos entender que a abundância virá sobre as nossas vidas pela palavra do Senhor. Nós temos que entender que nesse texto aqui que o Senhor está falando, presta atenção, eu vou repetir o texto de novo, 13:12 de Mateus. Ele vai dizer, porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Ele está falando da palavra. Deus está falando da palavra aqui. Mas ele também vai dizer, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, ele será tirado. Aqui nesse texto, ele está falando da palavra. Repito, porque quem tem a palavra consigo tem abundância. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para cortar o mal. Quando você usa a palavra de Deus, o mal tem que correr. Por isso que em meio às orações a gente usa a palavra de Deus. A gente lembra Deus das nossas promessas. A gente lembra Deus que Deus nos fez promessas, porque a palavra de Deus tem poder. Jesus, ele venceu o diabo no deserto dizendo, está escrito. A palavra de Deus, quando ela está viva dentro de você, a palavra de Deus, quando ela está fervente dentro de você, o inimigo não pode te tocar. Quando você faz uso da palavra de Deus, quem somos nós na igreja? Primeira terra, segunda terra, terceira terra ou a quarta terra? Como é que nós criamos as costas desse lugar para ir para casa? Brigando, discutindo, pensando em dívida, pensando nas brigas, pensando nos problemas? Como é que nós criamos as costas para sair desse lugar? Lembrando, só ouvimos aqui, nos alegramos na primeira adversidade, na primeira dificuldade nós largamos tudo. Ou a palavra de Deus ela tem crescido no nosso coração, mas o mundo ainda tem sufocado ela. As coisas do mundo ainda têm sufocado as coisas de Deus. Ou você é a quarta terra, que você ouve, você entende, e você vence, você supera. Você tem a abundância de Deus na tua vida, pela palavra do Senhor. Hoje é quinta-feira, amanhã, final de semana, já entrando já ao final de semana. E queríamos nós que não tivéssemos problemas diários, mas temos. Queríamos nós não termos adversidade todos os dias, pois há um dito que temos que matar um leão por dia lá fora, isso é fato. Mas como é que nós nos comportamos diante desse leão? Eu tenho um Deus, aleluia, que me toma pela mão. Quero deixar uma última palavra para você nesta noite. E eu quero orar. Isaías 40, versículo de número 28. E você, se eu ler esse texto e você não der um glória a Deus, eu não oro por ninguém. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, aleluia, já tirou o coração de Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. 29, dá vigor ao cansado, aleluia, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aleluia! Tu tens um Deus que caminha do teu lado e que te dá força para crescer, força para permanecer. Aleluia! Há uma promessa de Deus sobre a tua vida. Quem sabe em alguns momentos da tua vida você se sente cansado, mas você veio ouvir essa palavra que Deus renova as tuas forças. Aleluia! Deus ele te dá vida, Deus te dá vida com abundância. Deus ele te torna novo tudo, todos os dias.
coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus por si só, ela cria todas as coisas. Acontece que eu tenho que tomar posse daquilo que foi pregado na minha vida, porque a promessa já está liberada sobre a tua vida. A promessa de Deus já existe sobre a tua vida. Mas eu tenho que tomar posse. Não somente agora. Aqui você só veio ouvir para vencer lá fora. Aqui você só vem aprender para crescer lá fora. Mas é lá fora que você vai ter que lembrar dessa mensagem. É quando você botar a cabeça no travesseiro e dar os teus olhos e dizer assim, não tem jeito, mas eu tenho Deus que tudo pode. É quando você se levantar no meio da noite. Porque muitas vezes perdemos os sonhos no meio da noite com problemas que aos nossos olhos são insolucionáveis. Mas você dizer para aquele problema, o meu Deus pode todas as coisas. É quando eu uso da palavra de Deus para vencer. É quando eu uso da palavra de Deus para derrotar o meu inimigo, o meu adversário. É quando eu saio de um culto como o de hoje, que é onde a palavra de Deus veio te ensinando que você tem promessas de Deus sobre a tua vida. Daí, filho, domingo eu estou aqui, filho, de novo. Estou aqui, cheguei. É bom, hein? Você chegar aqui nada, pedir ajuda no meio do caminho. E ele veio, porque ele é fiel. Ele disse que era só pedir, e ele estaria comigo. Aleluia. Tu comprou um carro novo, tu está ganhando bem. Nem tanto assim, mas ele disse que eu tenho bênçãos. Aleluia. Eu também gosto disso. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus não pode morrer isso aí daqui. Amanhã você vai encontrar adversidade. Mas você toma posse da palavra de Deus e diz, não. Aleluia. No nome de Jesus, eu vou passar por cima disso. Todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Mas nós precisamos estar com o coração voltado para a palavra de Deus. Não faz desse teu problema maior do que já é. Não dá mais força para esse gigante que tem bradado contra a tua vida. Mostra para esse problema o tamanho do teu Deus. Mostra para esse problema que tu tem um Deus grande. Pela palavra de Deus, tu vai vencer esse problema. Pastor, eu quero voltar para casa meditando, eu quero voltar para casa tomando posse disso. E a minha vida vai mudar. A tua vida vai mudar quando você começar a pensar nisso. Vamos lá, quando você estiver fazendo os teus afazeres, seja no emprego, seja onde for, que alguém te humilhar, que alguém te desprezar, você dizer para Deus, Deus, o Senhor está vendo, anota aí. O dia da minha vitória vai chegar. O dia da tua vitória vai chegar. Pastor, eu quero voltar para casa nessa fé. Amém. Eu não vou desistir na primeira notícia, não. As coisas do mundo não vão me tirar da presença de Deus. Eu vou dar fruto, eu vou crescer.